Voltamos com mais um programa Dr. Chef. Para nós é sempre um prazer, né? É sinal de que está dando certo e que nós devemos continuar. Hoje nós temos uma receita daquelas, né? Geralmente eu conto para vocês os segredos que a gente sabe de comida que a gente faz, que nós mais gostamos de fazer. E essa receita de hoje é uma receita que eu ganhei de um amigo, mas que aqui em casa, só falar para minha filha assim, vai ter torta de frango com massa podre, nossa, aí a coisa fica insuportável. Aí mais os amigas dela, né, a Liana, o pessoal que gosta também, vem sempre pedir, tio faz, então eu vou fazer hoje para você. Quando eu falei que eu ia fazer essa receita, minha filha falou, mas você vai entregar a receita da torta? Eu falei, olha, eu acho que se é bom para nós, tem que ser bom para todo mundo também. E receita era uma coisa que os antigos trocavam, a vizinha sentia o cheiro da casa do vizinho, ia lá pedir a receita porque o marido ficou com vontade, os filhos. E a gente não tem mais esse tipo de coisa, mas a gente pode passar para vocês o que a gente está comendo de melhor, e às vezes o que nós estamos comendo de melhor não é tão difícil assim de fazer, não é tão caro assim de fazer. Às vezes dá um pouco de trabalho porque você tem a técnica de cozinhar e você consegue adquirir a melhor forma daquele alimento para que fique a melhor comida, a melhor apresentação, o melhor sabor. Só que para deixar o alimento desse jeito, às vezes você perde um pouco de tempo fazendo um cozimento diferente, um corte diferente. Então por isso que a gente vem aqui dizer que além de comer bem, você tem que apresentar bem também, né? Nós colocamos o gorro e vocês veem alguns apresentadores que põem ou não põem. Tem gente que põe gel, eu tô ficando velho e o cabelo tá caindo, então, e é desagradável se eu pegar uma visita na minha casa para comer alguma coisa que eu faço, eu tenho um cabelo lá e é desagradável isso para nós, isso aí não é sinal de higiene. Então a gente coloca o gorrinho e faz sempre para vocês o melhor trabalho aqui, cozinhando. Então eu quero que você anote os ingredientes da nossa receita. No final do nosso programa nós temos uma dica muito importante que está relacionada com a vacinação da gripe. Vocês não percam, eu sei que todo mundo vai assistir até o final, então eu vou deixar para falar isso no final. Por quê? A nossa receita é uma receita bem trabalhosa, ela é fácil de ser feita, mas ela é um pouco trabalhosa, porque ela envolve ter que fazer esse alimento ser processado da forma correta. Então, se você fizer o passo a passo direitinho, do jeito que a gente explica, e depois se você quiser as imagens vai estar no YouTube, então você pode automaticamente, né, só fazer no YouTube nem isso, põe só Dr. Chef Ourinhos, tudo junto, tudo minúsculo, você consegue acessar esses vídeos todos das nossas receitas. Então no final, dica de saúde, nós fizemos isso o ano passado, vocês vão lembrar comigo, e já faz um ano, olha que legal, a gente está dando a mesma dica de saúde, não perca a vacinação. Então depois nós vamos explicar por que essa vacinação é importante, certo? Fique aí com a gente até o final. Torta de frango, feito com massa podre, uma massa maravilhosa, que esfarela na boca, com recheio muito consistente, muito saboroso. Você precisa ver o que a gente anda comendo, que vocês vão ficar com água na boca, certo? Anota os ingredientes, vamos fazer a massa e depois nós vamos fazer o recheio, e aí vamos juntar tudo, pôr para assar e vamos comer essa maravilha, tá certo? Anota os ingredientes e voltamos já. Torta de frango para a massa: 3 xícaras de farinha de trigo peneirada, 1 pacote de manteiga, 200 gramas com sal, 2 gemas coadas, 6 colheres de sopa de leite gelado, 1 colher de café de sal. Ingredientes do recheio: 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 peitos de frango, 1 colher de sopa de sal, 4 cebolas médias cortadas em rodela, 5 tomates inteiros, 4 xícaras de água, 3 caldos de galinha, 1 copo de requeijão, 1 copo de leite, 3 colheres de farinha de trigo, cheiro verde a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. Anotou os ingredientes? Ótimo! Vamos raciocinar comigo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma torta, então nós temos que fazer uma massa e temos que fazer um recheio.
Sempre quando você for trabalhar com torta, você pense nisso. São duas coisas na receita que você tem que fazer. Não dá para fazer tudo junto. Mistura a farinha com o recheio, não dá. Então você tem que fazer uma coisa e outra. Então você sempre comece essas receitas de torta pela massa. Tem massa que precisa descansar, tem massa que precisa ir para a geladeira, tem massa que precisa crescer. Então você tem que fazer ela antes, porque a hora que ela vai descansar, fazer o seu crescimento, gelar, você vai e prepara o recheio. Então você sempre tem que fazer. Se você for preparar o recheio para depois fazer a massa, eu acho que você aí não entendeu bem como é que funciona. Então você tem que preparar primeiro a cama, para depois colocar o recheio em cima, dentro, para que você possa assar. Então, eu vou começar com você aqui o nosso recheio. Como sempre, vamos colocar o nosso gorrinho. Tá caindo o cabelo. Tá certo, tá tudo certo. Vamos lá, beleza. É uma massa podre, então ela vai farinha e manteiga. Nós vamos automaticamente misturando isso, vai fazer uma farofa, aí vai continuar misturando, isso vai formar uma massa compacta, que é bem fácil de fazer. É só colocar os ingredientes na ordem certa, é bem fácil de fazer. E aí nós vamos colocar essa massa na geladeira. Ela precisa ficar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, gelando, para unir mais esses ingredientes, para depois ficar fácil de abrir. Se você fizer e já abrir, você vai encontrar dificuldades em trabalhar com essa massa, mas você consegue. Mas vai ter dificuldade, ela vai quebrar com facilidade, e ela estando gelada, a coisa desliza muito fácil e ela consegue a abertura melhor. Tudo bem? Então vamos fazer o que é certo, vamos fazer a massa então. O que eu vou ter? A nossa farinha de trigo, a nossa manteiga, eu vou colocar já o leite e a nossa gema peneirada. Algumas pessoas devem ter reparado que eu coloquei um tablete e meio de manteiga, 3 gemas, tem um pouquinho a mais de farinha. Eu gosto tanto dessa massa que eu faço a torta com a massa um pouquinho mais grossa. Aí você consegue um sabor muito, muito melhor. Nessa quantidade que você copiou da receita, que é a quantidade original, você vai fazer uma boa massa. Mas aqui em casa a gente gosta um pouquinho mais porque a massa é sensacional tanto quanto o recheio. Então eu faço a metadinha a mais. Então, se são 3 xícaras de trigo, que você notou, eu pus 4,5. Se são 2 gemas, eu vou pôr mais uma, né? Então são 3. E assim, tudo aumentou mais 50%, que vai dar uma massa um pouquinho mais grossa, que nós gostamos aqui em casa. Aí, você tem que começar a amassar tudo isso. Misturar essa manteiga com a farinha, tá? Com paciência. A manteiga aqui, ela vai começando a pegar a temperatura da sua mão e ela vai ficando mais líquida, e aí a gente consegue incorporar bem essa farinha. Essa massa fica sensacional. Agora eu vou colocar o sal. Isso porque já está começando a dar a liga. E vamos com as 2 mãos.
Tenha paciência. Você tem que misturar todos os ingredientes. Você amassa. A massa é para você homogeneizar. Você distribuir todos os ingredientes por igual. E às vezes isso é um trabalho de paciência. Aí, ó, ela vai começando a criar forma, consistência. Tem pessoas que querem tudo pronto na hora. Tem que ser meio mágico assim de fazer as coisas, né? E não é bem por aí. Então vamos lá. Eu vou trazer para a mesa agora. Que eu vou misturar aqui. Pronto, agora eu acho que eu já misturei todos os ingredientes, tá tudo certinho. Uma massa feita com farinha de trigo e manteiga, basicamente. Isso aqui precisa ir para a geladeira, para a manteiga ficar durinha. Agora ela está bem distribuída, a massa está bem lisinha, não tem nenhuma imperfeição, nenhum elemento grande aqui. Pronto, consegui o que eu queria. Ela vai para a geladeira. Descansar por mais ou menos uma meia hora, uma hora, depende do que você demorar para fazer o recheio. E aí depois nós voltamos para abrir essa massa já na hora que o recheio estiver pronto, certo? Então eu vou colocar no plástico filme. Isso, essa nossa massa vai para a geladeira, descansar por meia hora, descansar por uma hora. Vou colocar na geladeira e volto já, peraí. Bom, já lavei a minha mão para nós darmos continuidade no nosso prato. E aí você preste atenção que agora nós vamos começar o recheio. A massa está descansando. Nosso recheio é frango, então o frango ele vai ter que entrar na forma desfiado. Só que você pode pegar esse frango e jogar direto na água e fazer um frango cozido sem graça, porque você cozinhando direto na água, esse frango vai perder muitos nutrientes. Se a gente selar esse frango, esse peito de frango, a gente vai pôr ele na frente de selar, aí tira ele, você vai queimar, você vai modificar a estrutura que reveste esse peito de frango, e com isso todo o líquido de dentro dessa carne de frango ela vai ficar ali, na hora do cozimento ela não vai sair, por isso que fica mais tenro. Se você colocar direto na água fria e cozinhar, até que isso aconteça, essa carne, ela perde muito da sua água e ela fica borrachuda. Na hora que você for desfiar, fica aquela carne de frango, parece de coxinha, é tudo feito assim. Então o que você faz? Vamos selar esse frango e depois nós vamos colocar ele para cozinhar com os outros ingredientes. E aí você vai ver que na hora que for desfiar, esse frango está muito mais tenro, muito mais saboroso, que isso faz o quê? Aumenta a qualidade do seu prato, aumenta o sabor do seu prato. Então não é frescura, isso é uma técnica gastronômica, e se você quiser fazer, tudo bem, você não enfia na água, cozinha, depois você desfia, mas você não vai conseguir o melhor resultado desse frango e o melhor sabor desse frango. Então você tem que lavar esses peitos de frango, já fiz isso. Depois de lavado, eu já desossei, ele está limpinho, pronto para ser utilizado. Depois de lavado, a gente vai pegar uma colher, mais ou menos uma colher de sopa de sal, e nós vamos esfregar nesses frangos, entendeu? É como se você estivesse temperando eles. Coloque aos poucos e esfregue o tempero. É só sal que precisa. Tempere aqui, ó, isso. Vai reservando os que você já temperou. Pega mais sal, coloca na sua mão e esfrega nesse frango, isso. Ele não vai esperar para poder pegar esse tempero. Então, por isso que a gente está esfregando, a gente está forçando o tempero nele para que ele pegue mais rápido possível esse salzinho. Então a gente volta, tá? Esfrega, pega algum que não tem, não dá para sentir, ó, o barulho, esfrega mesmo, tá? Perfeito. Agora eu vou deixar ele descansar 5 minutos, enquanto nós vamos para o intervalo comercial. Com isso eu já vou aquecendo a minha panela. Então você só vai colocar esse frango
esse peito lá na panela a hora que essa panela estiver bem quente, porque ela tem que fazer o processo de selagem rápida na temperatura alta. Se você colocar no fogo baixo, você vai começar a soltar água e vai virar um sopão de peito de frango, tá certo? Então nós vamos, e você não coloque tudo, coloque 2 ou 3, faça isso, 2 ou 3, os outros que você tiver, e aí separa, mesmo que você tiver que reservar, mas não coloque tudo lá dentro que não vai soltar água. O frango entra frio e a panela está quente, cai a temperatura da panela, e com isso o frango desidrata e ele vai ficar borrachudo. Não é isso que eu quero que você coma, tá certo? Porque não é isso que nós comemos aqui, esse frango borrachudo, certo? Então vamos lá, intervalo comercial, e eu já estou ligando aqui a minha panela. Voltamos já. Voltamos do nosso intervalo. Minha panela já está quente, eu coloquei a mão aqui, dá para sentir o calor, não vai encostar que você vai queimar, né? Então eu senti. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos selar esse peito de frango inteiro. Então nós colocamos um pouquinho do azeite, são 2 colheres. Esperamos o azeite esquentar, porque isso aqui já dá uma leve esfriada, mas vamos lá. Agora pegamos um peito de frango, colocamos o segundo e um terceiro. Aqui não precisa tostar, ele branqueou. Vocês vão ver aqui, ó, pronto, ó, já é isso que eu quero. Não deixe ele queimar, porque ele vai cozinhar. Aí, ó, isso. Isso dá uma selagem rápida nele. Não deixe o frango tostar, não deixe ele fritar. Então ele tem que sair branquinho, mas ele já está selado, tá? Se ele fritar, aí pode ser que ele não fique gostoso. Então agora nós colocamos o restante da mesma forma e fazemos o mesmo processo.
já consegui o que eu queria com os meus peitos de frango. Vou tirar eles aqui da fritura, que eu não quero que eles fritem. Eu só quis selar. E agora nós vamos começar o processo de fazer o recheio. Deixa esse peito de frango descansando e desliga o fogo. Então o que nós vamos colocar aqui agora? A cebola cortada em rodela, os tomates cortados em 4, a água, os temperos, e aí vamos fazer um cozimento desses ingredientes junto com os peitos selados. Eles vão agora cozinhar dentro deles, sem perder a água, porque nós selamos a superfície desse peito e ele não vai perder seu líquido, ele vai ficar bastante cozido e bastante suculento. Vocês têm que fazer para sentir a diferença. Na hora que você vai desfiar ele, você experimenta, você sabe que ele está diferente, ele não está seco, não está borrachudo, ressecado. A pior coisa do mundo é comer aquela carne de frango ressecada, desfiada, ressecada. Então vamos lá, eu vou cortar a nossa cebola e aí já vou começar a fazer essa parte. E aí nós vamos fazer um cozido, é toda uma sequência aí, não é difícil. A massinha está feita, o nosso peito de frango está selado e agora nós vamos preparar os ingredientes para esse tempero. Onde é que vai ficar esse frango? Ele vai ficar num molho, ele começa a ser feito agora na sequência. Observe eu cortando as cebolas e aí nós já vamos fazer essa parte daí. Cortou a cebola? Joga tudo lá dentro, não precisa se preocupar em separar os anéis, porque isso tudo vai fazer um cozimento. Deixa essa cebola dourar um pouquinho. Porque a cebola um pouquinho cozidinha, ela tem um tempero diferente de colocar uma cebola crua para cozinhar. Então, vamos só passar ela aqui nesse azeite que nós acabamos de selar o nosso frango. Isso. Olha, ela vai ficando com um aspecto mais bonito, né? Ela não vai ficando branca. Enquanto a nossa cebola doura aqui, ó, eu já vou cortando o tomate em 4 partes. Isso vai cozinhar. E depois nós vamos pegar e vamos bater tudo isso, esse recheio no liquidificador, então não precisa ser... Isso, olha que maravilha. Cor que tá ficando essa cebola. Vamos colocar agora ela junto com aquela cebola. Colocou o tomate, você vai colocar a água do cozimento, os caldos de galinha e os peitos de frango. Acomode eles na parte de cima aqui.
é como se você cobrisse a cebola, o tomate, a água e os caldos de galinha. Isso vai ferver. No início agora ele vai fazer um abafamento. Nós não queremos muito cozido porque esses ingredientes, caldo de galinha, tomate e cebola, vão estar amolecidos, eles vão para o liquidificador para fazer o creme. O frango vai terminar seu cozimento, porque nós selamos, mas dentro dele ele está cru, então ele precisa fazer o cozimento. Como nós vamos ter que amolecer a cebola e o tomate, então nada mais justo do que esse frango cozinhar junto, que vai soltar um pouco de sabor, e aí nós já vamos conseguir um recheio já puxado para esse frango. Então agora é só acompanhar o cozimento, e aí nós vamos depois na sequência ensinando vocês o passo a passo. Tem que ter paciência, e a nossa massa está na geladeira ainda, tá certo? Então acompanhe aqui o cozimento. À medida que vai cozinhando a cebola e o tomate, ele vai amolecendo e você vai empurrando os peitos de frango para baixo para que ele seja coberto com essa água para poder cozinhar, certo? Então, por isso que eu estou empurrando ele, porque o tomate vai amolecendo, a cebola vai amolecendo, vai ficando profundo e a gente vai empurrando esse peito para dentro do caldo, tá certo? Viram que caldo mais maravilhoso? Isso vai ser o sabor do nosso recheio. Nós vamos tirar esses peitos, vamos desfiar esses peitos de frango e aí depois nós vamos voltar nesse caldo diferente. Nós vamos bater no liquidificador, vamos peneirar, vocês vão ver só que coisa legal, tá certo? Então continue aqui com o cozimento, que eu preciso ter o peito de frango inteiramente cozido para poder esfriar e desfiar. Enquanto cozinha, termina o cozimento, daqui a pouco eu vou pegar uma faca, eu vou enfiar no meio desse peito de frango e vou ver se ele está totalmente branquinho. Aconteceu, pronto, o tomate e a cebola praticamente já quase que desapareceram ali naquele molho, mas o frango precisa ser cozido por igual. Então, vamos ao intervalo comercial, eu termino aqui o cozimento, já faz uns 7, 8 minutos que está cozinhando, ele já estava selado, então está cozinhando, nós voltamos, aí eu já vou estar com esses frangos já retirados, nós vamos poder esperar esfriar, vamos desfiar. Enquanto esse frango esfria para ser desfiado, nós já vamos preparando, né, a parte do molho que vai para o liquidificador. Tudo essa gostosura aqui
vai para o liquidificador, tá certo? Nós queremos um frango envolvido num creme, tá? Muito saboroso, tá certo? É esse que é o recheio da nossa torta. Então, intervalinho, termina o cozimento e já fazemos a próxima parte. Enquanto você olhou os nossos comerciais, o nosso frango terminou o cozimento, né? Então eu vou pegar aqui agora o peito de frango, eu vou levar até a tábua, ele vai ter que esfriar. Então eu vou cortar ele. Olha como ele está certinho o cozimento dele, ó. Super tenro. Assim vai ser mais fácil dele esfriar e pra gente desfiar depois. Olha que carne molhadinha, ó. Né? Olha aqui, ó, que maciez. Vamos cortar porque fica mais fácil para esfriar. Esperar um peito grosso desse esfriar demora muito tempo. Então a gente fatia aqui. Existe um ditado assim que fala: o que fica na tábua é do chefe. Muito mais cozido. Experimente esses sabores antes de você terminar seu prato. Muito bom. Aqui nós vamos deixar nosso frango esfriar. Ele está fumacento. Na hora que ele estiver frio eu vou desfiar, porque ele vai voltar novamente nessa receita desfiado no final. Certo? Então eu vou deixar ele aqui esfriando. Enquanto isso, nós vamos começar a fazer o nosso molho, então. Eu fiquei com uma panela com caldo de frango, com caldo de galinha, com tomate e com cebola cozida. Isso tudo eu vou colocar no meu liquidificador. Eu vou liquefazer isso e depois eu vou peneirar isso. Porque tem semente de tomate, tem pele de tomate, que eu não quero que apareça na nossa receita. Não fica legal. Então nós vamos bater no liquidificador, aí nós vamos peneirar e vai sair realmente um caldo muito bom que vai fazer parte do recheio, tá certo? Aí nós não desperdiçamos nada. Tudo vai voltar para a nossa receita, só que modificado. Se eu pegar isso aqui, picar e fazer um recheio de torta, você vai odiar pegar uns pedaços de cebola grandes desse jeito assim, né? Então vamos fazer o que é certo. Com isso a gente agrega mais sabor com esse caldo, com esse tomate e com essa cebola, certo? Então, ó, a gente pega aqui, tá? Toda essa gostosura aqui, ó, tudo para dentro do nosso liquidificador. Para fazer o nosso recheio, nós vamos precisar mais ou menos de uns 3 a 4 copos desse caldo, né? Às vezes um pouco mais, se você colocar um pouco mais de frango, e se você colocar pouco caldo, ele vai ficar muito duro o recheio,
Então sempre você usa. Aí, se sobrar, pelo amor de Deus, congela isso e você pode usar para fazer qualquer outro tipo de comida, até um arroz mesmo, que vai ter exatamente esse gosto que você vai experimentar aqui. Se não sobrar, você coloque todo ele na açúcar. Eu vou bater aqui um pouquinho até ele liquefazer. Ficou mais ou menos uns 5 minutos batendo, né? A nossa mistura, nosso creme. Ele está bem liso, quer dizer, não tem nenhum pedaço grande. Tudo. Vou peneirar ainda. Além de tudo isso, ainda vamos peneirar isso aqui. Vamos lá. Aí, formou aqui uma papa, praticamente já. Se eu continuar passando aqui, eu vou conseguir extrair mais dele. Mas tá bom. Isso aqui é indigesto. É semente de tomate, isso aqui é pele de tomate. Então, você vai colocar uma coisa que é indigesta na sua melhor receita? Não. Então, você peneira. Ela tá praticamente liquefeita, virou um purê. Então, vamos tirar aqui. Eu não preciso mais do que isso. Vou desprezar. E eu tenho mais um pouquinho ainda para bater. Pronto, mesmo processo. Vamos peneirar. Vou desprezar. E eu tenho aqui, preste atenção, um creme maravilhoso, uma coisa que vai fazer parte do meu recheio. Ele vai ser misturado com frango desfiado. E aí nós vamos colocar requeijão, aí nós vamos engrossar isso um pouco para ele ficar mais consistente, junto com o frango. Depois nós vamos ensinar para vocês, mas é isso aqui o segredo e o sabor da nossa torta. Nada difícil, cozinhei
cebola com tomate, com peito de frango e caldo de galinha. Virou essa maravilha. Se sobrar e você guardar, olha que creme para você fazer uma sopa. Você pode colocar frango, você pode colocar camarão aqui, você pode fazer o que você quiser. Você pode acrescentar sabor aqui, fazer uma sopa mais rala um pouco. Você acrescenta água, mas o sabor disso aqui. Como você fez com frango, então seria interessante que você colocasse pedacinhos de frango e fizesse uma sopa para o inverno. Ou então um arroz, você pode jogar, ele vai sair com uma coloração mais alaranjada, mas com um sabor de frango. Bom, você sabe o que pode fazer, né? Então eu já tenho aqui o nosso creme e nós vamos começar a fazer o nosso processo do recheio. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o nosso frango, eu vou desfiar, aí eu já tenho todos os ingredientes, aí nós vamos voltar para a panela e vamos colocar tudo de volta e fazer uma massa bem consistente, bem saborosa. Então eu vou usar esse caldo aqui. Acompanhe, vou dar uma desfiada no frango, voltamos já para a gente poder terminar o nosso recheio e aí vamos abrir a nossa massa e vamos assar a nossa torta que eu vou comer. Bom, terminado aqui desfiar nosso frango, o que nós vamos fazer? Da nossa receita sobrou o requeijão, o leite e a farinha de trigo. Eu vou usar isso para engrossar esse caldo. Então eu vou voltar esse caldo, uma parte dele agora para o liquidificador, vou bater. Eu vou colocar aí umas 5 conchas de caldo. Aí eu vou colocar o leite e vou colocar a farinha de trigo. Aí nós vamos bater isso e aí nós vamos colocar isso aqui para esquentar. A hora que começar a engrossar, porque ele vai engrossar, que a farinha de trigo vai fazer isso, nós colocamos o frango e aí colocamos o requeijão, o cheiro verde picadinho e aí experimentamos o sal, pronto, o nosso recheio está pronto. Aí nós vamos partir para abrir a massa, montar a torta, assar e fazer o que é mais difícil, comer isso aí, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o copo, você coloca aí umas 4, 5 conchas. Porque depois, se empelotar, ficar muito grosso, você pode colocar direto ali para dar uma diluída maior. Mas não pode ficar muito líquido também, porque é um recheio de torta. A hora que você cortar vai escorrer se ficar muito líquido. Então um copo de leite. As colheres de farinha de trigo. Aqueço a nossa panela. Pronto, vamos colocar isso agora na nossa panela. E aqui está o caldo que sobrou. Se de repente eu precisar de mais caldo para deixar um pouco mais leve, mais molhado, então eu posso colocar direto. Caso contrário, nós vamos cozinhar isso daqui. Na hora que ela começar a ficar mais espesso, parecido com um creme, entra o frango, entra o requeijão e aí depois o nosso cheiro verde. Beleza, conseguimos uma consistência já
de creme. Agora aqui vai entrar o nosso frango. Olha que maravilha! Agora vem o requeijão que ficou de fora, um copo. Bom, já está na consistência que eu quero. Vou experimentar um pouquinho. Pego aqui um pouco, coloco numa colher separada. Isso. Sal e pimenta do reino está faltando ainda, que a gente não colocou muito. Um pouquinho de sal. Pimentinha do reino, vou pegar outra. Vocês repararam que essa receita não foi alho. Nós só simplesmente douramos a cebola e já colocamos o tomate. Então, ela não vai ter o gosto do alho, por isso que deixa ela com um sabor especial. Coloquei um pouquinho de sal, testo novamente o sabor. Um pouquinho mais. Pronto. Perfeito. Está pronto o nosso creme. Vem cá dar uma olhada na consistência dele. Tá pronto. Vou picar agora um pouco de cheiro verde. Já desliguei a panela. Eu vou acrescentar, eu gosto muito. Bem picadinho. Acrescentamos lá. Chegamos ao nosso resultado final. Agora, intervalo comercial, porque eu cansei, vou dar uma descansada. E você vai me aguardar, porque nós vamos montar agora, abrir a massa, montar essa torta, vamos passar uma geminha de ovo em cima e assar, porque está tudo pronto, a parte de recheio está assada, só vai esquentar, está pronta já. O que vai fazer é assar a nossa massa, que é uma massa podre, feita praticamente com farinha e manteiga, que é o diferencial para esse sabor. Já está uma maravilha, a massa é outra maravilha, e eu acho que nós achamos isso aqui em casa, que é a melhor comida que nós já comemos até hoje, tá certo? Aguarde e nós voltamos já. Bom, voltamos no nosso intervalo comercial. Agora eu vou abrir a massa e nós vamos automaticamente colocar o nosso recheio, cobrir e aí assar e experimentar essa maravilha, né? Eu vou pegar a nossa massa que está bem gelada, vou tirar ela do plástico filme. Aqui o importante é que nós vamos ter que abrir essa massa entre plásticos, né? Então eu tenho um plástico legal aqui, eu vou dar uma
iniciada, tá? Ó, você tem um plástico aqui. A gente vai colocar, vou pôr um pouquinho mais para frente, isso. Aí bastante espaço agora. E aí, ó, quando ela tá gelada, parece que ela fica mais uniforme, parece que você consegue trazer mais essa massa. Ela tá muito grossa ainda. Abri um pedaço, já vou colocar ali na nossa refratária. Não vai ser o suficiente para cobrir tudo, mas então eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos. Aí colocamos aqui, isso. Aí tiramos. Aí você pega aqui, ó, e vai completando com a própria mão mesmo. Essa massa é bem fácil de moldar, ainda gelada assim fica tudo até mais fácil. Isso. Isso, agora você vem e termina a moldagem dela, põe na altura que você quiser. Isso. Perfeito. Consegui forrar o meu refratário. Agora eu vou colocar o recheio aqui e depois nós vamos fazer a cobertura, passar geminha de ovo e vamos terminar de assar. Na verdade o que tem que assar é só a massa. Como ela está revestindo, está na forma e está por cima, isso vai rápido porque ela é muito espessa, muito fininha e ela é fácil de assar, tá certo? Você vai ver o ponto certinho. Vou pegar o recheio lá, só um minutinho. O cheiro disso está sensacional. Não encha muito, porque a massa ainda vai crescer na hora que assar. Então agora nós vamos cobrir e aí nós vamos levar isso aí para assar depois que a gente passar a gema de ovo. Eu vou colocar aqui de lado o nosso recheio. E agora nós vamos fazer a tampa. Mesma coisa, plástico.
um pedaço de massa. Agora vamos lá, levo a minha torta aqui. E agora nós abaixamos para encontrar a outra massinha. Pronto, cobri, não vou fazer detalhe nenhum, você pode fazer trancinha, você vai gastar massa, essa massa depois que você comer você vai ver que você não vai querer fazer nada. Uma bolinha em cima porque é de frango, quando a gente come uma empadinha de frango a gente come com a bolinha em cima. Então aqui nós temos já a nossa massa, eu empurrei aqui ó, a parte de cima e ela encosta com a parte de baixo. Vou pegar a nossa gema, pincelar e já vamos colocar no forno, terminar de assar e aí eu vou ter que experimentar essa maravilha. Pelo recheio você já viu que estava bom, né? Só um minutinho. Tá aqui a nossa gema, então vamos aqui passar. Nosso forno já está aquecendo. Passe bem. Que vai dar uma coloração bem bonita a hora que essa gema queimar.
Sobrou massa, sobrou recheio, que eu tenho que fazer para o meu filho que está fora, para minha filha que quer comer semana que vem. Então sempre que eu aproveito para fazer essa torta, quando ela é até um pouco trabalhosa, então a gente já faz uma quantidade maior. Tá aqui, passei a gema de ovo, eu vou colocar agora para assar, em torno de uns 25, 20 minutos, depende do seu forno, a 180 graus, ele vai conseguir chegar nessa temperatura e aí você vai conseguir fazer com que isso asse. Na verdade o que temos que assar aqui é só a massa, porque o nosso recheio está pronto, ele já entrou pronto, tá certo? Então vamos agora colocar nossa torta aqui no forno. – 180 graus, 20 minutos você vai acompanhar, rapidinho ele já assa. Eu tenho uma dica para você, eu preciso lembrar você de uma coisa, fica aí até o final para ver eu comer e depois para eu falar o que você tem que fazer essa semana, que é muito importante, tá certo? Então vamos acompanhar agora o assar só da parte da massa da nossa torta de frango. Bom, enquanto assa a nossa torta maravilhosa de frango, eu venho aqui falar para vocês, como eu disse, que eu quero dar uma dica para vocês. Eu me lembro, há um ano atrás, nós iniciamos os nossos programas e nós fizemos uma entrevista no Centro de Saúde 1 de Ourinhos, bem exatamente nessa época do ano, por isso que está completando o ano, lógico. E nós fizemos uma matéria sobre a vacinação contra a gripe. Essa semana é a semana para isso. Está começando o nosso outono, as pessoas vão começar a ficar gripadas. Esse problema da gripe que afeta os mais idosos, as gestantes, os profissionais de saúde e os seus familiares, as pessoas com doença crônica e assim por diante, faz com que nós tenhamos muito mais gastos com medicação, nós temos muito mais possibilidades de ter internação e as pessoas idosas e as pessoas com doenças crônicas e as gestantes, elas têm a possibilidade de adoecer seriamente, algumas até morrem com pneumonia. Há uma incidência de gripe no ano e uma quantidade de pessoas que morrem por isso. Então você pode se imunizar, você deve se imunizar. Eu acho que o correto é você se prevenir. A verdadeira medicina é aquela que previne. Eu, como doutor-chefe, eu tenho que dizer para você que você precisa ir no Centro de Saúde 1. Eu me lembro da matéria, então acompanhe aí a matéria, sabe? Nós fizemos há um ano atrás e ela continua atual, então acompanhe aí. Como é que era mesmo? Voltamos aqui agora da sala de imunização para passar mais informações a respeito dessa campanha que é fundamental para a prevenção da saúde. Acredito que sempre a verdadeira medicina é a medicina preventiva. Então o que você tem que fazer? Qual é o público-alvo para essa campanha? Você já sabe, mas eu vou repetir. São crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Por que essas crianças nessa fase? O governo acha e acredita que o aleitamento materno ele se encerra dos 6 meses até os 2 anos, tá certo? E com isso, durante a criança estar amamentando, ela vai recebendo da mãe anticorpos para qualquer e vários tipos de doença. Quando ela para esse aleitamento, ela fica propensa a adquirir doenças. Então é comum que seja incluído essas crianças na campanha de vacinação para que elas possam ser imunizadas e não desenvolver a forma do vírus da gripe do influenza. O vírus da gripe do influenza ele é muito trágico. Você pega N tipos de vírus, N tipos de gripes, mas o da influenza costuma ser um pouco mais trágico, ele traz um pouco mais de complicações, hospitalizações e até morte. Então por isso que há uma prevenção específica para esse grupo das crianças de 6 meses a 2 anos. Também estão sendo vacinados os idosos acima de 60 anos, porque geralmente os idosos já têm uma certa deficiência no sistema imunológico, carregam consigo algum tipo de doença crônica que deixam debilitado. Então uma gripe causada pelo influenza, que é um vírus mais agressivo, vai fazer com que esse idoso sofra um pouco mais, seja um pouco mais debilitado com essa gripe.
Também está sendo um povo-alvo as gestantes em qualquer fase da gestação, desde o primeiro dia até o último dia dessa gestação, pelo fato de que as gestantes têm que ser protegidas por carregarem um filho e não ficarem doentes também. E também os profissionais de saúde que trabalham com o povo, que faz as consultas, que as pessoas espirram, tossem em cima dele e há um tipo de contaminação, então tem que ser protegido, tá certo? E por último, as pessoas que ficam confinadas nos presídios, né, por aí, então eles vão e fazem esse tipo de vacinação, tá certo? É muito fácil, é você chegar ao posto de saúde munido do seu documento de identidade e a sua carteirinha de vacinação. Se você não tiver essa carteirinha, vai ser confeccionada uma na hora, você faz o critério de identificação e automaticamente você vai ser imunizado. Existem muitos tipos de vacinas que aqui você vai saber se você está certo ou não, mas especificamente nós estamos falando da vacina da influenza, da gripe, que é a campanha atual do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde de Ourinhos. Você viu que é importante? Não tem como deixar de se vacinar. Então a minha dica fica que você se previna, né? Você pode pegar gripe, porque existem vários tipos de vírus, mas pelo menos os mais poderosos, os mais patogênicos, os que dão maiores patologias ou sequelas relacionadas com isso, você vai estar praticamente imune. Então com isso você vai ter uma qualidade de vida melhor. Previna a sua saúde. Não se esqueça, a vacinação é de graça e tem no centro de saúde. É só você procurar e aí você consegue fazer a sua vacinação. Já aproveita e vê se está tudo atualizado, todas as outras vacinas, o reforço de tétano, tudo que você tem direito a fazer. Mas não deixe de comparecer e prevenir que você fique doente. Não gaste dinheiro com esse tipo de patologia se você pode prevenir ela, tá certo? Fica aí a nossa dica, vamos acompanhar a nossa torta que está assando e depois, estou com uma fome, vocês não fazem ideia, nós vamos comer essa maravilha aí que nós fazemos aqui na nossa casa, é o prato preferido da nossa família. Eu não canso de fazer isso para os meus amigos quando eu faço uma festa, é sensacional, então eu acho que você tem que compartilhar comigo esse tipo de receita. Não é só exclusiva minha, é nossa. Se todo mundo puder fazer esse tipo de alimento em casa, você vai consequentemente poder oferecer uma coisa melhor. Eu acho que é um prato meio elaborado para festa, para uma reunião importante. Mas eu faço aqui o que eu falei para vocês, tem bastante recheio, tem bastante massa. Eu vou fazer agora pequenas porções, pequenas tortinhas e nós vamos congelar. Eu vou assar, depois que ela estiver assada, você congela ela. Aí quando você quiser, é só você tirar, ela descongela, você coloca no forno por 5 minutos até a massa ficar crocante de novo e o recheio esquentar. Aí você pode servir e você vai ver que não tem diferença em ela pronta na hora ou ela depois que ela estiver congelada. Então você pode, aproveita, faça uma quantidade grande, congele e você pode desfrutar dessa maravilha por muitas vezes na sua casa. Vamos acompanhar então como é que assa e depois a gente experimenta essa, não vou nem dizer, você tem que fazer. Está pronta a nossa massa, vou desligar aqui. Quando fica pronta a massa, solta um cheiro de que é essa massa só que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Então vamos lá. Maravilha, olha. Nossa, está muito quente. Vamos deixar esfriar um pouquinho para eu cortar. Ela está borbulhando. Enquanto isso, você anota de novo os ingredientes e nós voltamos logo logo para poder fazer a degustação dessa maravilha. Isso aqui tem que comer assim de pedacinho pequenininho. Não pode comer que nem um louco, porque é muito bom. Você tem que comer devagar, tem que comer na temperatura certa, não pode estar muito quente, senão queima a sua boca e assim vai. Quem gosta de pimenta pode colocar, quem gosta de outro tipo de tempero pode colocar. Essa é a original. Lembra, eu falei que não foi alho nessa torta, para não ficar com aquele gosto forte. É uma maravilha isso aí. Então, anota os ingredientes e nós voltamos já já. Torta de frango para a massa. 3 xícaras
de farinha de trigo peneirada, 1 pacote de manteiga, 200 gramas com sal, 2 gemas coadas, 6 colheres de sopa de leite gelado, 1 colher de café de sal. Ingredientes do recheio: 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 peitos de frango, 1 colher de sopa de sal, 4 cebolas médias cortadas em rodela, 5 tomates inteiros, 4 xícaras de água, 3 caldos de galinha, 1 copo de requeijão, 1 copo de leite, 3 colheres de farinha de trigo, cheiro verde a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. Você já anotou os ingredientes? Cortei. Está bem firme o nosso recheio. Que delícia. Agora você já sabe qual que é a comida que nós mais gostamos aqui em casa e qual que é o nosso segredo, né? Essa torta maravilhosa, com essa massa podre maravilhosa. Com licença. E quando fica bom, eu como tudo, né? Tá certo? É isso aí. Acabamos de ensinar para você mais uma maravilha. Se você fizer o passo a passo, não tem segredo. Existem alguns detalhes importantes para deixar essa massa no melhor sabor possível. Se você puder fazer nessa sequência, a nossa receita está inteira gravada no YouTube. É só você colocar lá Dr. Chef Ourinhos, tudo em minúsculo, tudo junto. Abrem todos os vídeos e aí você seleciona aquele que você quer assistir, que você quer copiar ou que você quiser gravar, tá certo? Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, a nossa razão é ensinar e alegrar vocês. Muito obrigado e até o próximo programa Dr. Chef. Eu vou bater aqui um pouquinho até ele fazer. Preciso ligar na tomada.